Hoje eu trouxe dados aqui para a gente conversar. Você sabia que uma de cada 4 empresas afastaram em 2022 seus colaboradores por conta de problemas de saúde mental? Você sabia que 75% dos trabalhadores já relataram exaustão no trabalho? 67% dos trabalhadores acreditam que a pandemia piorou a situação. 52% afirmam estar exaustos atualmente. 62% das mulheres brasileiras relatam a piora da sua saúde mental. 40% apresentam indícios de depressão. 87% das empresas relataram afastamento por saúde mental em 2023, ou seja, no ano passado. 33% dos colaboradores têm algum transtorno mental. 51% dos afastamentos ocorreu por conta da ansiedade. 17% dos afastamentos ocorreu por depressão. 16% ocorreu por burnout. 14% ocorreu por estresse. 11,5 milhões de pessoas receberam diagnóstico de depressão ou ansiedade em 2022 pela Organização Mundial da Saúde. 80% dos líderes reconhecem o trabalho das equipes, porém 20% dos liderados se sentem reconhecidos. Esses dados eles são do CONAR RH, o Congresso Nacional de Gestão de Pessoas, que aconteceu em 2023. Meu nome é Vanessa Augusto, eu sou terapeuta holística especialista em saúde mental e inteligência emocional para a vida profissional. E hoje o nosso tema do vídeo é o que é saúde mental e o que é saúde emocional. Porque muita gente ainda se confunde, muita gente ainda tem dúvida, muitas pessoas não sabem que estão dentro de um processo de algum tipo de transtorno mental. Quando a gente fala muito, nessa coisa transtorno mental, saúde mental, a gente ainda enfrenta um grande preconceito pela maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas ainda ouve esse termo de uma forma pejorativa, né? Transtorno mental, saúde mental, quer dizer, para muitas pessoas, na grande maioria das vezes, significa qualificar essa pessoa com um problema de ordem mental, e esse problema de ordem mental é visto com maus olhos, né? Antigamente a pessoa seria taxada de louca, de maluca, de doidivanas. O tratamento de saúde mental poderia ser feito apenas no hospital psiquiátrico, no sanatório. Tem muita gente que associa esses termos ainda a esse processo. Não por acaso, há mais ou menos 20 anos, quando a neurociência começou a se aprofundar nos estudos do nosso aparelho mental, do nosso cérebro, porque até então a gente não tinha aparelhos tão evoluídos que pudessem estudar a nossa mente, que pudessem estudar o nosso comportamento, que pudessem estudar o nosso estilo de vida. Hoje a gente evoluiu, então os equipamentos evoluíram, os médicos, os cientistas evoluíram, os terapeutas evoluíram, as terapias evoluíram, e quando a gente fala de transtorno mental, saúde mental, tem várias qualificações diferentes. O processo, da situação da saúde mental, ele começa com a sua conscientização. Então você é a primeira pessoa que tem que começar a perceber quais são os movimentos aí que o teu processo mental tá mostrando para você, né? Falta de concentração, falta de foco, falta de direcionamento, insônia, às vezes uma hiperatividade, às vezes uma comunicação acelerada, uma comunicação excessiva, um cansaço, uma fadiga. Tudo isso pode estar vindo da tua informação da saúde mental, do teu processo mental. Você pode estar passando por uma fadiga mental, se você vive no seu ambiente de trabalho, principalmente sob muita pressão, sob muito estresse, sobre alta responsabilidade. Então você vai sentir essa descarga mental excessiva reverberando aí de alguma forma,
que vai trazer para o teu corpo um sintoma específico e aí você vai passar por uma possibilidade de algum problema de ordem mental. Então, não significa dizer que você é louco, que você é desvairado, que você tem dificuldade mental de se relacionar com as pessoas, é apenas uma desorganização, pode ser momentânea ou pode ser crônica, do teu processo aí mental, né? Então você tem que prestar atenção em quais movimentos aí você anda fazendo nesse sentido, né? Dentro do ambiente de trabalho, quais são os fatores que agravam aí a tua saúde mental? A pressão por resultados, a competitividade, a responsabilidade. Se você atualmente passou por uma mudança de cargo, você foi promovido, você virou líder, você está fazendo uma transição de carreira, você está mudando de empresa, de sede, você trabalhava no Brasil e agora você está indo trabalhar no exterior. Tudo isso é um processo que pode desencadear alguma consequência aí de ordem mental, a depender do seu estilo de vida, a depender de como você também elabora essas respostas aí dentro, né? Uma reestruturação da organização, então, quando a organização passa, né, quando a empresa passa por o enxugamento de pessoas, então tem muitas demissões, a mudança de sede, a sede era em São Paulo, agora a sede vai para o Rio Grande do Sul, então eu vou ter que me mudar com a minha família para lá, será que eu consigo? Minha esposa, meus filhos, meu marido, como é que eu faço essa mudança? É um agravante aí que vai te trazer uma certa preocupação também, né? A carga de trabalho excessiva. Então, todos esses elementos aí, eles acabam afetando de alguma forma a tua saúde mental e a tua saúde emocional, porque são responsabilidades que envolvem o teu ambiente de trabalho. E não só isso, situações que você passe na sua vida pessoal também podem trazer alguma espécie de dificuldade para o seu ambiente de trabalho. Se você passou por um luto, se você passou pela demissão do seu cônjuge, se você está passando por um divórcio, se os seus filhos têm algum tipo de problema de ordem física, de ordem emocional, se você está enfrentando dificuldades para engravidar e você gostaria muito de engravidar, uma série de outras coisas, né? São ali elementos que acabam trazendo essas preocupações, ansiedade, movimentos de dúvida, e isso afeta o nosso mental e o nosso emocional, direta ou indiretamente, tá? Outra coisa que você precisa prestar atenção aí, quando a gente fala em saúde mental, a gente tem um checklist para você perceber aí se realmente você tá, né, com essa saúde em ordem, com essa saúde em dia. Porque quando a gente fala do mental, você precisa ter uma boa elaboração das tuas ideias. O teu fluxo de ideia precisa estar fluente, a tua comunicação precisa ser fluente. Você é uma pessoa que se relaciona muito bem com as outras, você é uma pessoa que tem bons relacionamentos e fortes relacionamentos interpessoais. Você é aquela pessoa que pratica a empatia, você é uma pessoa que tem resignação, tem resiliência, tem instinto de cooperação, sem esquecer de você, porque não pode confundir o instinto de cooperação com você fazer tudo para todo mundo o tempo todo, né? Então, tem uma série de elementos aí que vão constatar se você tem ou não em ordem a sua saúde mental. Vamos anotar? Antes de anotar, deixa o seu like, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. É muito importante que você faça isso para nós, para que a nossa mensagem, para que os nossos conteúdos alcancem cada vez mais e mais pessoas aí que precisam dessa interação, que precisam dessas informações, certo? Vamos fazer o checklist de saúde mental aí? Se você sabe lidar com as suas emoções, as emoções boas ou as desagradáveis, saúde mental, ok, faz o check. Se você está bem com você mesmo e com as outras pessoas, faz o check. Se você tem resiliência, faz o check. Se você busca ajuda quando precisa, faz o check. Se você aceita as adversidades da vida e aprende com cada uma delas, faz o check. Se você reconhece os seus limites e sabe quando você precisa dar pausas, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente familiar, faz o check. São alguns dos elementos que comprovam aí que você tem boa saúde mental.
Porém, e a saúde emocional? Como é que a gente sabe, Ivan? Como é que a gente reconhece se a gente tem boa saúde emocional? Primeiro, quando a gente entende que somos seres emocionais. Segundo, quando a gente passa a observar o nosso comportamento emocional, que em 99% das vezes é um comportamento reativo e pode ser um comportamento reativo agressivo. Ou seja, você pode ser muito intensa, muito evasiva, muito impulsiva nas suas decisões. Então, como é que você faz esse processo para saber da tua ordem, né, na saúde emocional? Quando a gente passa a tomar consciência de por que que aquilo me dá raiva, por que que aquilo me dá tristeza, por que que aquilo me tira do sério, por que que aquilo me tira do controle, eu passo a começar a entender melhor os meus processos emocionais. Na grande maioria das vezes, a minha comunicação também muda quando eu faço esse exercício. Eu deixo de ter uma comunicação agressiva, eu deixo de ter uma comunicação que cobra, que reivindica, que aponta o erro das outras pessoas e eu passo a ter uma comunicação mais assertiva e uma comunicação não violenta. Quando eu digo para as outras pessoas como eu me sinto diante daquela situação, eu me sinto cansada, eu me sinto sem saber como agir, eu me sinto preocupada, eu me sinto triste. Eu estou comunicando a outra pessoa de uma forma não violenta, porque eu estou dizendo de que forma aquela situação está me afetando. E isso eu faço dentro de um ambiente totalmente civilizado, totalmente organizado. Quando eu faço no ataque e eu começo a reivindicar da outra pessoa que ela me justifique aquele comportamento, que ela peça desculpas, que ela aceite a minha posição, mas sem ao menos eu entender porque ela está naquela posição, aí eu estou com sérios desafios emocionais que eu preciso melhorar, que eu preciso identificar, que eu preciso recuperar. Faz sentido? Então, basicamente, o que é saúde mental? Saúde mental é você ter a tua mente operando em 100% do tempo, regular, tranquila, leve e você sabendo respeitar os limites dessa sua mente. A sua saúde emocional passa pelo mesmo viés, só que você olhando aí para as tuas emoções, você percebendo a dinâmica das tuas emoções. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque a gente precisa falar mais sobre isso aqui no canal. Então, por isso, eu agradeço desde já a sua audiência, a sua presença, agradeço a sua inscrição também no nosso canal, o seu compartilhamento e principalmente o seu comentário. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!